queria falar algumas coisas para a gente poder entender bem o que nós estamos fazendo nesses nossos últimas formações. A gente pegou lá Esaú e Jacó, a gente agora está com Moisés e Josué, e é preciso entender o que Jesus fala, o que a palavra de Deus fala sobre o Antigo Testamento. E ela diz que o Antigo Testamento é pedagogo. Então, para quem não sabe o que significa, ele é professor, ele é um ensinamento. Quer dizer que ele é uma revelação que está procurando nos formar. Orígenes, um santo que não foi canonizado, né? E ele não foi canonizado porque ele era perseguido na igreja de Jerusalém e ele era considerado o bispo não gostava dele, brigou com ele, e aí ele muda para a igreja de Alexandria, que é no Egito, e lá ele é santo. Mas aí, como tem essa briga, não conseguiu. A mesma coisa que aconteceu com o padre lá do Nordeste, o padre Cícero. Como ele brigou com o bispo, porque não quis apoiar, porque queria apoiar a revolução armada lá, ele foi deputado, ele foi excomungado. E agora o processo de santidade dele é um dos processos que tem o maior número de levantamentos biográficos de todos, porque a Universidade do Crato, quem conhece do Nordeste, Juazeiro e Crato é do lado de Juazeiro, a Universidade do Crato tem mais de 100 teses de doutorado sobre o padre Cícero. Eles têm conteúdo para ele ser santo na hora que quiserem, em todos os sentidos, mas não consegue superar porque um bispo lá daquela época, um bispo da capital que tinha um interesse econômico, excomungou ele. Agora parece que o Papa Francisco ou foi o Papa Bento que retirou a excomunhão para poder iniciar o processo dele, mas vai ser um processo lento, porque vai ter um monte de gente contra. Orígenes é o mesmo caso. E o que dizia Orígenes que criou tanta confusão? Ele dizia que o Antigo Testamento, e eu quero colocar isso para vocês entenderem, ele dizia que o Antigo Testamento ele é uma alegoria. E aí o bispo não aceitou. Como é uma alegoria? Foi aquela confusão. Por que ele dizia isso? Porque ele falava que a escritura do Antigo Testamento e todos os ensinamentos, e mesmo as diferenças históricas que existem na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, elas eram a formação de Deus que o próprio Jesus disse que era uma pedagogia. Quer dizer, você está formando as pessoas, um professor, então o professor usa modelos, usa brinquedos, usa uma porção de coisa para ensinar as pessoas. E aí ele dizia que o Antigo Testamento é uma alegoria para que nós possamos compreender a verdadeira revelação que só vem em Jesus Cristo. Criou uma baita confusão, vocês podem imaginar isso. Mas e é por isso que eu vou falar da minha posição, e a minha posição é a seguinte: primeiro, que eu concordo com ele; segundo, que não me importa se o pessoal diz, o mar se abriu, foi um vento que veio não sei da onde, naquele dia, naquela hora, e por acaso bateu com Moisés tocando. Não me interessa isso. Não me interessa se tinha 2 milhões de pessoas que saíram do Egito para o deserto, ou se isso era um exagero do autor e, na verdade, eram 10 mil pessoas. Não me importa isso não muda nada do que Deus está falando. Então, quando nós estamos falando de batalha espiritual, é exatamente isso. Nós não estamos preocupados em ir lá e checar todos os dados da história, apesar de que são dados históricos. Mas vocês conhecem como é que é feita história. Através das redes sociais, vocês sabem quantas versões nós recebemos do mesmo fato. Claro que hoje você tem milhares de pessoas e milhares de grupos que fazem as suas versões. E naquele tempo não tinha tudo isso, mas tinha pelo menos 2. Vou dar um exemplo muito claro. Davi sendo perseguido por Saul. Tem 2 narrativas do encontro de Davi com Saul, dizendo que Deus entregou a vida de Saul na mão de Davi, e Davi não quis tirar a vida de Saul, porque disse, eu não vou tirar a vida do meu rei, porque isso vai virar uma maldição contra mim.
Duas versões. Uma diz que Saul teve uma dor de barriga, entrou numa gruta para cagar, e Davi entrou lá por acaso e encontrou Saul naquela situação precária e não o matou. Não é? A outra já conta uma outra história toda de batalha, onde o Senhor age, Saul está num lugar e de repente Davi o encontra e o preserva. Aí eu falo, um autor provavelmente era amigo do Davi, quis acabar com a raça do Saul. O outro autor era o autor oficial, quis mostrar que Davi respeitou Saul. A questão é que nós nunca vamos saber a verdade, mas nós sabemos que Deus deu a oportunidade para Davi tirar a vida do seu inimigo que o perseguia, com um grande exército, e ele não fez, porque considerava que isso ia trazer uma maldição sobre ele, diante daquilo que ele tinha, do que Deus tinha pedido para ele, do que ele tinha escutado de Deus. Por que eu estou contando isso para vocês? Para a gente poder entender que é mais importante o que Moisés e Josué têm para nos dizer hoje, do que os detalhes do que aconteceu lá. E é por isso que eu gosto muito dessa visão. E eu vou mais longe ainda. Nossa Senhora, uma jovenzinha, muito jovenzinha, israelita. Qual é a cor da pele dela? Certamente é a cor da pele da cidade, da onde ela nasceu, daquela região geográfica. Que eu imagino que seja um branco mais assim, meio amarelado, que é mais ou menos a pele daquele pessoal lá. Como é que você já viu Nossa Senhora? Você já viu ela branquinha, que está quase leite. Mas eu também já vi ela preta. É só em Aparecida. Então, eu acho isso fantástico, porque o que a gente tem que entender é exatamente o que Deus está falando. E o Antigo Testamento, ele nos dá este alimento para a gente poder entender a nossa batalha no dia de hoje. Porque quem é que nivela e mostra para nós a vontade de Deus e como se viver? Jesus. E é por isso que é extraordinário que a igreja tenha excluído do cânon bíblico todos os livros que são muito históricos e que provavelmente foram muito rebuscados e escritos por pessoas devotas, e preferiu deixar os mais antigos e os que não tratam da vida de Jesus, que tratam da missão de Jesus. Porque você pode pegar mesmo o Evangelho de Lucas, que fala um pouquinho da infância, mas é um pouquinho mesmo, né? Ele só fala um pouquinho mais de como Nossa Senhora disse sim, ele fala de Jesus apresentado no templo para Ana e Simeão, e a profecia de Ana e a profecia de Simeão aos 7 dias, e pula para Jesus aos 12 anos, já assumindo naquele tempo como homem, porque 12 anos era a idade da maturidade de Israel, discutindo com o templo e voltando, mesmo com 12 anos, aceitando voltar para casa, mesmo já não precisando mais voltar para casa, porque já era emancipação. Com 12 anos ele volta para a casa dos pais. Depois, só fala dos 30 anos em diante. Só fala do momento, a partir das bodas de Caná e da vida pública de Jesus. Por que isso? Porque é isso que importa. Porque é isso que nos importa. Jesus é o Filho de Deus, ele veio fazer a sua missão, e ali ele resume para nós a missão para as nossas vidas. E tudo o resto não é inútil. Tudo o resto é muito útil. Mas ele é útil como ensinamento para que a gente possa fazer as batalhas que Deus nos chamou a fazer. Por isso é que a gente olha, por exemplo, a Áurea fixou-se num ponto que eu achei muito rico, que foi a Deus dar para Moisés como arma o seu próprio cajado. Ora, isso é alegoria, não é? Mas ele é muito real. Deus nos dá para a nossa vida
coisas que se transformarão ou não em armas. Então a nossa vida, ela tem grande valor. Vou dar um exemplo para vocês. Santa Teresinha do Menino Jesus, nossa doutora da igreja, uma das nossas 4 doutoras da igreja. A igreja só tem 4 doutoras, tem mais de 100 doutores, homem, mas só 4. Não é também o fim do mundo. Naquele tempo, mulher não podia aprender a ler, como é que ia virar doutora? Não podia, nem nos conventos. Raríssimos conventos permitiam que uma mulher pudesse aprender a ler. Então, é um problema cultural. Ou vocês acham que Deus não queria que as mulheres fossem doutoras? Claro que queria. Bom, das nossas 4, uma é Santa Teresinha do Menino Jesus. Escreveu só um livro, História de uma Alma, só o livro da sua própria vida. E virou doutora com este único livro. A vida de Santa Teresinha, o que é? Filha de uma família muito religiosa, cujas irmãs, a maioria delas escolheu seguir a Deus, foi criado pela sua irmã mais velha. Quando a mãe teve uma gravidez muito difícil, passou uma gravidez muito difícil, morre, ela fica mais de 1 ano longe da mãe, que ficou muito doente. Quando volta pequenininha, volta e ela narra na História de uma Alma que ela não conseguia ver a mãe, porque o caixão ficava mais alto do que o tamanhinho dela, e ela queria ver a mãe e não conseguia ver a mãe. Passa a ser cuidada pelo pai e pelas irmãs como se fosse uma rainha, chamavam ela de rainha, a nossa rainha. O pai era um joalheiro, relojoeiro, então ele tinha uma certa condição econômica. As irmãs cuidavam como se ela fosse uma rainha. Quando ela resolve ir para o convento, imagina para ela o que foi abrir mão dela ser sempre o centro das coisas. Qual é a teologia de Santa Teresinha do Menino Jesus? A santa das pequenas coisas, a santa que não fez nada extraordinário, a santa que nunca ocupou um cargo de grande relevância dentro do convento, a santa que preferiu desaparecer, a santa que fez os maiores atos e as maiores virtudes extraordinárias e as pessoas só descobriram depois, porque sempre foi escondido. Quer dizer, aquela pessoa que a vida inteira foi tratada para ser a estrela, se tornou santa por não ser nada. Onde é que eu estou chegando para isso? Que a tua vida, com todos os problemas que você tem, com todos os problemas que nós tivemos, e por piores que sejam, ela faz parte de um processo onde Deus vai usar isso para te fazer ter as armas que você precisa para a tua batalha e ganhar as vitórias que Deus tem para você, porque nós não estamos aqui só para nós mesmos. Então, quando você olhar para trás e ver, sofri um abuso, ou vivi numa casa onde eu era explorado, eu era explorado, tudo o que aconteceu na sua vida, uma vez que você passar isso pela cura do Senhor, isso não é algo perdido. É, na verdade, o combustível que você recebeu de Deus para se transformar em arma. E se você não olhar para a tua vida assim, você vai ficar olhando para a sua vida com aquele olhar de comiseração, de dó de você mesmo, do sofrimento das coisas, dos problemas que tiveram, das coisas que não se resolveram, em vez de aproveitar tudo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu. São Vicente Ferrer era, segundo conta a história dele, de uma família muito avarenta, criado para ser um acumulador financeiro, avarento, sempre queria para ele. Quando o Espírito Santo entra na vida dele e eles têm a conversão, ele é o cara que o mendigo pedia para ele, se ele não tinha dinheiro, ele dava roupa e andava pelado. Se as mulheres confessavam com ele, ele dava de penitência para ela dar as joias para os pobres e convencia todos a darem tudo para os pobres. As pessoas conversavam com ele, saíam de lá querendo dar o que tivessem para poder fazer diminuir a pobreza. Ele viveu, e todas as obras de São Vicente são obras voltadas a
a dar. O cara, como é que Deus formou ele? Enfiou ele numa família de avarento. Quando ele se converteu, ele falou, isso aqui é o inferno, então eu preciso fazer aquilo lá. Não sabemos exatamente como isso agiu na mente dele, mas eu estou mostrando alguns exemplos para vocês de como Deus vai fazendo as coisas e de como o Antigo Testamento é para nós estas armas. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei importante, é o seguinte: nós precisamos, na nossa oração, ir tirando os penduricalhos culturais que são colocados na revelação, e é normal. Ora, tem gente que fala assim para mim, eu tive a revelação e um demônio de nome, fala lá um nome qualquer lá que eu nunca vi na minha vida. Os filmes também fazem bastante isso, né? Ora, e como é que o russo escuta esse mesmo nome, sendo que a língua dele é tão diferente da minha, não vem nem do latim? É porque não é os nomes, esses adicionais da cultura, eles servem para eu entender na minha. Vai ser feito de um outro jeito na outra cultura. E eu preciso descobrir o que é que acrescentaram que era da cultura e que não é de Jesus. Para que eu possa poder agir livre disso tudo. E é muito difícil, não pensa que é fácil fazer isso. Mas é muito difícil, nós vivemos na nossa cultura. A gente já cresceu com uma série de valores. Aliás, eu gosto muito de ficar imaginando, quando eu às vezes olho a vida dos apóstolos e fico imaginando eles chegarem num lugar onde todo mundo acredita num monte de Deus. Cada um deles tem o Deus lá da sua casa, uma ou duas estátuas lá da sua casa, que acredita que precisa fazer algum ato de oferenda para aquele Deus para poder que a sua plantação seja próspera. E eu chego lá para falar de um Jesus Cristo, que é um Deus que ficou com jeito de gente, não voava, não era imortal, não era super-herói, que morre e que é o único Deus e você só pode acreditar nele. Vocês acham que era fácil? Nós nascemos numa cultura onde o cristianismo já faz parte. Mesmo quem nunca vai na igreja, entende perfeito, não olha para uma cruz e fala, credo, uma cruz, uma coisa para pregar. Você nunca vai ver ninguém olhando para uma cruz nos dias de hoje, aqui no nosso país ou nos países cristãos, e falar assim, nossa, olha que coisa horrorosa de alguém ficar pregado ali. Porque nós nos habituamos com o símbolo está aí, ó, toda hora, em todo momento, está no pescoço, está não sei aonde, está em quem crê e em quem não crê. Em quem é supersticioso e em quem tem fé. Por quê? Porque a nossa cultura diz isso. Só que se a gente precisa tirar fora para eu poder olhar as batalhas que eu tenho que fazer. Porque eu também não posso cair na bobagem de virar um supersticioso e achar que Deus está trocando comigo. E é por isso que eu valorizo muito esse olhar que a Aurea fala, de que é muito difícil, sem escutar, ter uma estratégia e saber as armas que vai usar. E isso leva um tempo, primeiro de cura. A gente tem que fazer um processo de oração. Por que a gente precisa valorizar a nossa oração pessoal? Porque é lá que a cura acontece. Claro que a cura acontece também quando a gente está numa atividade com o interior. Claro que a cura acontece quando você tem um processo terapêutico. Claro, tem muitas maneiras para ajudar, mas a cura mesmo vai acontecer com você em oração, estando diante de Deus, para Ele ir curando e tirando tudo aquilo que os teus traumas e os meus traumas e os traumas de cada um gritam. E aí eu não consigo saber se é meu trauma gritando, se é Jesus me mandando. Não é? Você tem lá um monstro de um problema afetivo, aí tudo que acontece nas tuas escutas está ligado à questão da afetividade. Ué, será que Deus só quer falar desse assunto para você? Ou será que é muito provável que os teus traumas nesta área precisam ser curados para você poder escutar o que Deus está te querendo levar?
Estão entendendo o que eu estou falando? Acho que sim, né? Não é muito difícil. Eu acho. Eu acho que não é. E nesse ponto eu quero colocar um capítulo especial do livro do Êxodo de Moisés, que é o capítulo 12. Por que o capítulo 12? Porque o capítulo 12 é o capítulo da Páscoa, é o capítulo onde eles vão fazer aquelas ações e saírem da escravidão, vão fazer a passagem, Páscoa, passagem. O capítulo 12 é o capítulo mais lido na liturgia da igreja, principalmente na Páscoa, porque ele é o capítulo onde, alegoricamente, a gente consegue enxergar toda a Páscoa de Jesus. Só que ele não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus. E tem tudo a ver com a Páscoa de Jesus. Ele não tem nada no sentido de que, na Páscoa de Jesus, você não pega um cordeiro e um cordeiro que tem que ser comido no mesmo dia com as entranhas. Com as entranhas. E aí você tem que juntar uma família suficiente porque não pode sobrar nada. Mas isso tem um significado espiritual muito grande. Então, quando você for, e aí a gente vai pegar nessa batalha, o capítulo 12 ele é essencial para eu entender o que Jesus fez. Agora, a gente não faz isso com o cordeiro, a gente não pega sangue de verdade e põe nas portas, até porque depois vai dar um trabalho para limpar isso que não vai ser de lascar, não é mesmo? A gente não pede coisa para o vizinho emprestada para depois fugir com ela. Olha que... Vocês pararam para pensar? Deus falando assim, olha, você vai lá no teu vizinho e pede emprestado para ele umas joias, umas coisas, e amanhã você foge com elas. O que vocês acham? Está lá, capítulo 12 de Êxodo. Por que Deus falou uma coisa dessa, se Deus ficou ladrão? Por isso é que é muito importante a gente poder compreender o que é que Deus está falando para nós a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo não manda você roubar nada de ninguém. Em momento nenhum tem algum texto que fala que Jesus fala para você roubar alguma coisa de alguém. Por isso que quem nós seguimos não é Moisés, nós seguimos Jesus. Mas o que aconteceu com Moisés naquela cultura, naquela condição, naquela situação, nos fala sobre a nossa vida, sobre as nossas lutas e sobre os nossos desafios. Os nossos desafios. Não é? Ele está dizendo... Só com o que você tem, você não faz tua caminhada. Se você não tiver ninguém para te ajudar, se você não pegar valores, não acabar aproveitando as coisas que outras pessoas, que às vezes não são cristãs, te oferecem para você crescer, você não faz tua caminhada. Quantas vezes um curso, um professor, um amigo que não é cristão, falou uma coisa para você que você falou assim, puta vida, isso aí é mais cristão do que as coisas que eu estou vendo. Isso aqui falou para o meu coração. Quantas vezes isso não acontece? Muitas vezes. Jesus fala, pegue tudo isso para você fazer a tua jornada, que ela vai ser difícil. Ela vai ser difícil, você vai ter que pegar isso. E o próprio Jesus, o que acontece? Quando está no ápice da sua Páscoa, ele não aguenta carregar mais a cruz de tanta dor física. Ali é físico, não é espiritual, que faz ele não carregar a cruz, não é? E aí, alguém carrega, porque queria? Quem lembra? O cara queria? O cara não queria, o cara foi obrigado a carregar a cruz. Ele nem era um daqueles que estava lá para ver o espetáculo horroroso que o povo foi para ver Jesus se matar, subindo o morro acima para poder ser crucificado, curtir, dar risada, é o bandido, não sei, ou os que eram seguidores de Jesus, que estavam lá chorando e sofrendo. Não, ele estava saindo do trabalho, ele não estava nem aí com esse problema da crucifixão. Ele estava no mundo dele, passou por ali, era forte e obrigado ele a carregar a cruz. Percebem esse detalhe? Que é o mesmo detalhe de Moisés, quer dizer, você vai acabar tendo que ter ajuda de quem não quis te ajudar, de quem foi obrigado a te ajudar, que não te conhecia, não queria mal Jesus, e nem bem.
Ele não queria estar lá, e muito menos ter que carregar um pesão daquele lá, por um negócio que ele, por acaso, entrou naquele rolo. Às vezes a gente não dá atenção a esses detalhes que são importantes para a nossa batalha. Para a nossa batalha. Porque a partir de Jesus Cristo há um chamado que nos transforma em instrumentos da igreja, quer dizer, como igreja que somos, para construir essa obra de Deus. Então tudo isso que Jesus foi passando e que nós com amor passamos com Ele, a gente vai também olhando lá nestes textos. Vou dar um exemplo diferente. Moisés, vocês sabem a história. A Áurea citou rapidamente. A mãe corajosa coloca o filho no cesto, joga no rio, porque todas as crianças estavam sendo assassinadas. Todas as crianças do sexo masculino. Primeiro, a parteira que resolveu não delatar. Era uma parteira que não estava delatando não somente este caso. Segundo a Escritura, ela escondia, mas por acaso esse menino caiu com essa parteira. Podia ter caído com a outra parteira que, mais medrosa, ia contar. Nasceu um menino. E a polícia, os servidores dos egípcios e os inimigos fofoqueiros, invejosos, teriam falado também e teriam matado o menino. Caiu com uma parteira que o faraó interrogou. E o que ela disse? Ela disse: as hebreias são mais fortes que as do Egito, elas já dão a luz e já estão fortonas, a gente não consegue tirar a criança. Quem aqui tem filho? O que vocês acham dessa história? Quem teve parto normal? Aqui. Ninguém, puxa vida. Dá, mãe? Dá, mãe? Dá para nascer a criança e aí você já sair no tapa, não deixar a pessoa pegar a tua criança? Sabe que dá? Que isso, gente? Que história! Não é verdade? A parteira certamente contou essa história para não sofrer, mas ela protegia. E a mãe pega a filha, a Miriam, nós sabemos, depois ela vai ter uma importância muito grande do lado do irmão Moisés, ela que sai com os tamborins cantando, né? Às vezes eu vejo alguns afrescos, uma moça nova, falo, não era nova, se o Moisés era velho, ela era no mínimo uns 12 anos mais velha que ele, né? Então ela não era uma novinha, mas tudo bem, a arte tem os seus caminhos também, mas ela acompanha para ver para onde vai esse cesto, não é? Porque o objetivo era conseguir que alguém que ficasse escondido encontrasse a criança e cuidasse. Cai na filha do faraó, ele é criado com conhecimento, ciência, com tudo aquilo que uma família do faraó tinha para dar. E mais, né? A filha do faraó se apaixona pela criança, cria como mãe mesmo. Olha só que coisa. Ele foi criado assim, e nós conhecemos toda essa história. A revolta dele quando ele descobre que ele é hebreu, ele fica revoltado, como acontece muitas vezes com os filhos adotivos, não é? A pessoa fez com muito amor, imagina ele revoltado, como é que a mãe que deu tudo tinha ficado. Então às vezes a gente não percebe, ele ficou revoltado até tal ponto que ele foi lá e matou o egípcio, né? Porque estava judiando daquele que era do seu povo. E aí ele tem que fugir, porque virou assassino. Josué é o contrário. Josué é um jovem que estava com Moisés, que queria seguir Moisés, que a gente vê quando Moisés mandou entrarem na terra para olharem se a terra era boa, manava leite e mel conforme Deus prometeu, e vão em alguns jovens, voltam e dizem, a terra é maravilhosa, tem um cacho de uva que precisa de 2 pessoas para carregar, de tão maravilhosa que é a terra.
E aí o outro fala, mas tem uns gigantes que carregam essa uva aí, nós vamos ter que enfrentar eles para tomar a terra deles, né? E aí começa uma discussão, e se você for ler lá, Josué dá o voto dele. Deus está conosco, nós vamos lá e vamos acabar com esses gigantes aí, porque nós somos os ungidos. Ele já tinha esse espírito. Claro, ele perdeu a votação, não tinha muita influência, e eles não foram para a terra prometida, fizeram a caminhada dos 40 anos, que Deus utilizou para fazer o seu projeto. E mais, Josué, quando Moisés recebia Deus na tenda, ele entrava na tenda, ficava lá, queria aprender. Quando Moisés subiu no morro, Josué ficou brigando por Moisés lá embaixo. Então, a gente percebe que são educações diferentes que receberam, mas cada um foi sendo preparado por Deus para fazer aquela missão. Você, eu, cada um de nós, também. O que a gente tem que parar agora e olhar, Senhor, tudo isso, bom e ruim, você me deu, porque já passou. O teu passado você não vai mais mudar. Você vai curar ele. Você pode voltar lá atrás para ter um novo olhar sobre uma determinada situação que te feriu. Mas voltar não vai, gente. Ele já foi. Então ele agora tem que ser combustível para a tua missão. E é exatamente aquilo que te fez chegar aqui é que te mostra que arma você tem na mão. Por isso que nós não somos iguais. Nós temos disciplinados, impetuosos, aqueles que são mais devagar, gente que é mais inteligente, gente que é mais eficiente. Cada um de nós somos diferentes. E estas coisas dizem que você não precisa ser eu e que eu não preciso ser você. Aliás, nem devo. Eu ria bastante, teve uma época da Canção Nova, quando eu preguei muito lá, tinha alguns meninos que, lógico, eu também, adorávamos o Padre Jonas. O Padre Jonas é um ícone. E aí, às vezes, eu ouvia a pregação deles, eles imitavam até a voz do Padre Jonas. Aí eu falava, tinha de vez em quando tem uns até padres, imitavam a voz, contavam as mesmas piadas do Padre Léo. Aí eu ficava olhando e falava assim, é fã, legal. Contar uma história abençoada de uma pessoa abençoada tem algum bom fruto? Tem também, mas não é unção, é cópia. Deus não fez igual. Você pode usar, não só exemplo, você pode pegar até a mesma história. Se você pegar a Paixão de Cristo, que aquele filme na época causou tanto impacto, que foi feito sem tradução, a língua só na língua hebraica, e etc., e lotou os cinemas todos, e aí depois vieram os teólogos, se isso tinha sido assim, se não tinha sido assado, se era verdade isso. A versão que Deus deu para o editor, autor, etc., todo mundo que fez, era uma pregação. Você pode fazer um outro com uma outra pregação. Você pode fazer a tua vida e a missão que você tem para fazer a obra de Deus na tua vida é sua. E se você não sabe ver a arma que você tem e a história que você tem, você não consegue seguir os mesmos passos. Por isso que a gente estuda estes personagens, para que eles nos inspirem a ver como eles fizeram isso, como eles fizeram essa caminhada. Tem duas, a Áurea parou ali, eu não queria ir mais para frente para não avançar, mas vou só falar isso que eu acho que é importante. 2 vezes Moisés bate com o cajado no que diz respeito à água. As águas amargas de Mara e o mar que se abre. Ele abriu o mar para o povo poder passar e se salvar. No outro, ele bateu com raiva que o povo não parava de reclamar. Ele bateu e saiu água. E depois o Novo Testamento diz para Moisés que ele não fez o certo.
E inclusive o salmista, né? As águas amargas de Mara, que é rezado na liturgia das horas, todos os dias para quem reza a liturgia das horas como uma antífona de introdução. Quer dizer, o povo teimoso, murmurando, e você faz porque você não aguenta mais. Você não faz porque Deus falou faça isso, é porque você já está de... É isso, é isso. Então, todas as vezes que você, em vez de estar com a arma para agir, estar com a estratégia que Deus te deu, mas você está de saco, conforme a minha amiga disse, não é? Você não vai fazer a vontade de Deus, você vai fazer aquilo que você não tem mais paciência. E aí eu vou entrar num outro ponto, e que eu acho que todo mundo, para a gente poder fechar e ir encerrando. É fácil escutar? Eu não acho fácil. Não acho fácil. Existe uma fórmula? Não tem bem uma fórmula. Você pode criar uma disciplina que contribua para Deus falar. Mas Deus usa muitas maneiras. Josué estava andando quando o encontrou. Jessé, o juiz, quando o anjo aparece para ele e fala, valente guerreiro, ele fala, eu não sou valente coisa nenhuma, por que você está aqui falando isso para mim? E aí o anjo faz ele assar a carne. Imagina, ele vai lá, pega o novilho, mata o novilho, faz a comida. Quanto tempo demorou isso? Eu não tenho ideia, né? Porque eu nunca tive que ir lá no pasto, nem pegar o bicho, nem matar o bicho, nem limpar o bicho, nem assar o bicho, então eu não sei. Mas certamente um dia, ou pelo menos meio dia para fazer tudo isso. Não é? Tem alguém aqui que tem noção disso? É mais ou menos... exatamente. Quer dizer, fez tudo isso, assou o pão, porque ele falou para o anjo, ó, eu vou fazer tudo isso, se eu voltar aqui, se ainda estiver aqui, eu vou achar que você é um anjo, senão você não é um anjo. Aí ele voltou, estava lá, então é um anjo, porque ficou esperando a comida, né? E aí ele ainda depois vai fazer toda aquela coisa, põe a lã debaixo da janela, se no outro dia tudo em volta estiver molhado e a lã estiver seca, então é Deus que está me falando isso. Aí tá. Aí fala, não, vamos fazer, vou colocar de novo, aí amanhã é o contrário, a lã molhada e em volta seco. Quer dizer, até para ouvir, para quem teve um chamado desse tamanho já é difícil, imagina para nós. Mas esse hábito, e por que não é uma escuta? Existe uma escuta maior, que fala um pouco do que, como São Paulo, você vai ser o apóstolo dos gentios, mas até São Paulo chegar à conclusão de que ele ia ser os apóstolos dos gentios, ele levou um tempo, não é? Ele passou por todas aquelas lutas, teve que fugir num cesto, não é? Pelo muro, escondido, para não ser morto, por os dois lados. Nesse dia, eram os dois lados. Os cristãos queriam matar ele e os que não eram cristãos também. Os cristãos porque achavam que ele estava se infiltrando para dar um golpe. Porque até pouco tempo ele estava matando, agora virou bonzinho. Então não pensem que a gente não vai ter dificuldade dentro e fora. Aliás, é bom você falar para a pessoa, você vai ter dificuldade dentro e fora. Pode falar para os outros aí, que vai que ele não acredita em mim. Dentro, porque as pessoas têm dúvidas, as pessoas falam isso mesmo, e assim por diante, quem está próximo, quem é da igreja, ou quem é da família, ou quem é não sei o quê, pode não achar que é esse caminho. Pode não achar que é esse daí. Dificuldade dentro. E vai ter dificuldade fora. Por isso, a gente precisa ter convicção. Porque como é que você lida com dificuldade? Só se você falar assim, eu estou convicto, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que Deus está me falando para fazer. Pode ter mudanças pequenas de rumo, ele pode me levar para cá, para depois me levar para lá, porque se ele tentar me levar em linha reta eu não vou, então ele me faz andar até aqui, e depois ele me faz andar até ali, para eu poder chegar lá, mas eu preciso ter convicção. Para ter convicção, eu preciso
perceber quando é que Deus me falou. E isso exige, sim, uma disciplina de espiritualidade. Até porque a gente corre um outro risco. Eu não pretendo, e eu tenho certeza que a Áurea também não, e outras pessoas que têm juízo também não. Eu não quero ter seguidores. Eu quero que vocês sigam a Jesus. Está cheio de gente na igreja querendo seguidor. Alguns para ganhar curtida e melhorar a rentabilidade no YouTube pela monetização das coisas. E tudo bem, é muito justo. Não é injusto se sustentar com isso, não é injusto. O problema é quando eu quero fazer os outros serem meus discípulos. Porque uma hora eu vou falar uma coisa que é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, o contorno cultural, como no tempo de Moisés. Eu, às vezes, e eu quero lembrar aqui um caso, eu estava pregando um encontro em Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu, naquela época, tinha 300 grupos de oração, e eram grupos pequenos, grupos que tinham coordenadores, e os coordenadores, misturados com um fundamentalismo, começaram a fazer umas coisas muito estranhas, muito estranhas. E eu estava pregando um encontro, e no meio do encontro uma pessoa levantou e começou a bater boca comigo. Você vê que delícia, né? No encontro. Por quê? Por causa da questão do véu, da roupa da mulher. Olha só, eu não estou falando da igreja evangélica, estou falando de nós, gente. Não é? Por causa disso, por causa daquilo, que estava no capítulo tal, versículo tal, e tudo decorado, assim, me deu todos os versículos, capítulo, não sei o que diz isso, que a mulher tem que descobrir, porque não sei o que a mulher devia falar, porque não sei mais das quantas, porque não sei das quantas, maioria de homem dos grupos, porque a mulher não podia se coordenar um grupo lá, só alguns, outros não. E aí eu peguei e falei para ela assim, me lembro até hoje, falei, olha moça, você ainda corta a cabeça do cordeiro com um golpe só, para que o sangue escorra e coloca de ponta cabeça no varal no fundo da tua casa? Eu falei, eu não. Eu falei, então cumpre inteiro. Se você quer cumprir o Antigo Testamento, cumpre inteiro. Por que você vai escolher o que você acha legal? Por que você vai escolher aquilo que você quer obrigar o outro a fazer, e você pode até fazer também? Mas faz inteiro. Sacrifica de manhã e de noite uma oferta, faz inteiro, não faz metade, não pega um pedacinho. Por isso que eu falo, não dá para viver o Antigo Testamento, se não for alegoricamente, se você tiver que cumprir todas essas coisas, porque você só vai escolher. Escolhe as que você acha legal, ou aquela que põe peso nos outros. Por isso que eu não quero ter seguidor, porque um dia eu posso falar uma coisa que é mais cultural do que bíblica, e as pessoas quererem seguir. Não quero que sigam, eu quero que sigam Jesus. Eu quero mostrar para Jesus, eu quero que vocês escutem Jesus. Eu quero que vocês descobrem as armas que Deus te deu. Eu quero que vocês olhem para a história de vocês e vejam como Ele fazer. E quero que vocês estejam juntos comigo para estarmos rezando e crescendo. E eu quero ajudar todos a crescer e tudo isso. Mas não seguidor. Não seguidor. Eu sigo fulano, sigo ciclano. Próprio Paulo e Apolo. Confusão que não deu, não é mesmo? E Pedro, não é para seguir, porque senão vão colocando pesos para você, você tem que fazer isso. Vocês sabem disso, eu recebia, principalmente quando estava muito na moda aquele livro escrito aos meus adoráveis sacerdotes, aquele livro grande do movimento sacerdotal mariano, aí fala assim, Jesus deu uma receita, tem que comer aquela comida daquela receita. Agora então me passa a receita. Aí eu olhei a receita. Falei, será que Jesus falou para nós brasileiros comer isso aqui? Onde é que eu vou achar esses produtos aqui que é tudo da Alemanha? Né? E por que Jesus está tão preocupado com essa receita? Se eu comer essa receita que Jesus me deu, então vou ser liberto? Como? Agora, vocês querem saber quantas milhares de pessoas acreditaram que tinha que ser aquilo ali? Eu vi um monte. Então a gente tem que ter muito cuidado.
o que é que Deus te ensinou, o que Deus fez com a sua vida, o tempo que você está, o que o Evangelho diz, o que Jesus fez e o que o Antigo Testamento te ensina, que você pode usar para poder compreender o novo e a tua vida. Quando Josué foi para a batalha, ele criou um exército, porque tinha que tomar a cidade, ele tinha que invadir a cidade, tomar a coisa dos outros. Nós conhecemos aquela passagem ainda antes de Josué, antes de Moisés ser levado e ficar na mão de Josué, aquela passagem em que Josué e Arão e Hur ficam no monte e Josué e os outros ficam segurando as mãos deles. Lembram disso? E a gente até faz essa dinâmica para nos ensinar perseverança. Quando estava com a mão erguida, o povo ganhava. Quando a mão cansava, o povo perdia. Ora, por que Deus vai fazer uma coisa dessa? Por que a mão dele tinha que ficar erguida? Deus não queria dar vitória? Eles não estavam lá em guerra? Não estavam cumprindo a vontade de Deus? Moisés não estava intercedendo? Por que ele tinha que ficar com a mão para cima? Estes episódios têm um objetivo claro, é nos ensinar estratégias, porque Deus, Ele não vai fazer as coisas sem que nós possamos responder a elas. Então, quando você olha e fala, Deus está dizendo que às vezes nós temos que sustentar o braço para continuar rezando, que a gente não pode se render, a gente não pode, no meio da luta, porque estamos ganhando, relaxar. Porque quando baixava o braço, perdia. Quando levantava o braço, ganhava. Não podemos relaxar. Mas tem hora que eu não aguento mais. E eu sei que quando estou de pé em combate, Deus está agindo, mas eu não aguento mais. Então aí você tem que arranjar um jeito. Como é que eles arranjaram? Apoiar na pedra com alguém segurando. Então há um ensinamento para a tua luta espiritual. Não é assim, eu descarto porque não tenho. Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele está ensinando. Ele está ensinando para hoje. Mas isso não significa exatamente que uma pessoa vai ficar segurando a tua mão. Mas significa que você vai precisar de sustentação. Por isso que não é o fim do mundo quando a gente pede ajuda. Fala, olha, me ajuda que está difícil e tal. O que você não pode é transferir a tua responsabilidade para o outro. Falar, eu pedi para fulano. Pedi para ciclano vai resolver o problema. Não, ele pode te ajudar, mas resolver você vai ter que fazer a tua parte. É uma missão e as armas que Deus te concedeu. E é por isso que antes de rezar pela causa da minha irmã e pelas outras causas, eu queria que você rezasse pedindo ao Senhor, me ajuda a ver a estratégia e me ajuda a ver as armas que você me deu. Eu acho que esse é o ponto mais forte da nossa formação de hoje. Me ajuda a ver, Senhor, me ajuda a ver o auxílio adequado que você pode me dar também, Senhor. Me dá, Senhor, a arma certa, a estratégia certa, Senhor. Me dá, Senhor, exatamente aquilo que eu preciso para poder, Senhor, fazer e vencer as batalhas que virão, Senhor, que nós sabemos que são muitas, Senhor. Me dá também, Senhor, ver as armas que eu tenho para saber utilizá-las e compreender que elas podem fazer coisas que eu nem imaginava com elas, como Moisés fez com o cajado, Senhor. Xandalabaralai,